Santificado seja o teu nome. Declare: santificado seja Jesus. Santificado seja O teu nome. Jesus. Jesus. Santificado seja o teu nome, Jesus. Santificado seja O teu nome. Jesus. Jesus. Santificado seja O teu nome. a voz da igreja. Jesus. Santificado seja o teu nome. Declare: Jesus. Santificado esteja o teu nome, Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia, aleluia. Jesus. Aplauda ele, você que puder. Aplauda, 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 aplauda. Aplauda, glorifica ele. Aleluia. Pastor, por que eu tenho que ser grato se eu estou vivendo na miséria? Porque você conseguiu chegar aqui com as duas pernas, sim ou não? Com as mãos, amém? Com a tua voz. Tem ar aí nos teus pulmões? Então está aí um grande motivo para você ser grato a Deus nessa noite. Amém? Pela vida, pela saúde. Por mais que nós estejamos passando por lutas, todos nós passamos por lutas. Os problemas, eles nunca vão acabar. Nós somos seres humanos e os problemas, eles fazem parte da nossa vida. A gente tem que saber lidar com eles. Então os problemas, irmão, você sempre vai ter problema. Amém? Se você se estressar com cada problema que aparece, você não vai mais viver. Para o resto da sua vida. Você já percebeu que desde que você nasceu você tem problema? Lá na escola, lá já te dão problema para resolver, sim ou não? Problema de matemática, problema de... Já na escola você já recebe problema para resolver. Aí você vira adulto pensando que toda criança quer ser adulto. Quando chega adulto quer voltar a ser criança, né? Pensando que teus problemas vão acabar, irmão. Teus problemas duplicam quando você vira adulto. Aí você vira crente pensando que os teus problemas vão acabar. Teus problemas talvez até tripliquem. Porque os problemas, eles fazem parte da nossa vida. Nós somos seres humanos. Agora, a questão é, quem está com você durante o teu problema? Em quem você confia durante o teu problema? Em quem você deposita a tua confiança, a tua fé? Se você é cristão, a Bíblia promete que você tem um Deus para estar com você no meio dos teus problemas, para te fortalecer e até te tirar deles. Quem está entendendo, diga amém? Aleluia. Eu quero pedir para você abrir a palavra de Deus em Atos capítulo de número 16. Por gentileza. Vamos ler a partir do versículo 22. Eu peço a sua atenção, tá bom? Alguns minutos, não vou demorar. Mas eu tenho algumas lições valiosas da palavra de Deus para nós nessa noite. A partir do versículo 22, peço que você leia comigo. Diz assim a palavra de Deus. Então a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, lançaram na prisão. Ordenando ao carcereiro, repita comigo, carcereiro. Esse camarada é muito importante na minha mensagem hoje. Ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão, de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram, e todas as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, olha o que esse homem ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui.
Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram, o quê? Batizados. E é o que vai acontecer hoje, né? Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer. E com todos os seus, que aqui são os familiares, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Amém? Aleluia? Diga comigo: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o quê? Que ela diz que eu posso fazer. Diga bem forte: abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e eu nunca mais serei o mesmo. Amém? Vamos ler a partir do verso 22 de novo. Volta no verso 22. Eu não vou ler, mas agora eu vou explicar para você o que nós lemos. De repente a gente leu, e a Bíblia às vezes é um livro um pouquinho distante da nossa realidade. Então fica difícil de nós termos a dimensão, né, do que ela está falando. Então eu gostaria de explicar para os irmãos, acho que vai ficar um pouquinho melhor agora aqui, esta passagem. O que está acontecendo? Olha comigo no versículo 22. Aliás, depois, verso 23. Os discípulos, Paulo e Silas, primeiro eu vou explicar e depois eu vou retirar as lições para a nossa vida nessa noite. Paulo e Silas, eles foram lançados na prisão por estarem pregando o Evangelho de Jesus. E aí, nessa cidade, que era a cidade de Filipos, foram dados a um carcereiro, que levou-os à prisão. Está no verso 23. Olha o verso 24. O carcereiro, que é um camarada muito importante que eu quero destacar nessa noite, levou-os para o cárcere interior. O que é o cárcere interior, pastor? Era uma prisão mais adentro da prisão comum. Então você tinha a prisão comum, as celas comuns, e esse carcereiro, esse homem, levou Paulo e Silas para um cárcere interior, que era mais escuro, que era pior, que normalmente eles colocavam os presos naquela época durante a noite por questões de segurança. Então eles ficavam aglomerados ali, né? Totalmente insalubre, totalmente sem higiene, um ambiente totalmente degradante para a saúde deles. Esse era o cárcere interior. Ainda existe hoje algumas suspeitas de um cárcere na cidade de Filipos, que talvez tenha sido, não há nenhuma prova arqueológica, mas talvez tenha sido esse cárcere da Bíblia. A irmã tem uma imagem aí, eu fiz questão de trazer para os irmãos verem. Ali, ó, olha que coisa feia. Esse aqui ainda existe. Se você for para viajar para o Oriente Médio hoje, na cidade de Filipos, que é essa cidade aqui, você vai visitar na sua caravana esse local. Isso que nós lemos na Bíblia aconteceu aqui, provavelmente, né? Não tem nenhuma prova arqueológica, mas a tradição diz que pode ser. Então, se não aconteceu, pelo menos nos ajuda a imaginar. Esse seria o cárcere interior onde Paulo e Silas estavam, nessa imagem, nesse local. E aí, no versículo 24, pode voltar? Ele prende os pés desses dois homens em um tronco. Nesse cárcere interior, presta atenção, tinha 2 estacas de madeira que eles colocavam os presos, ou os pés ou as mãos. E nessas estacas eles ficavam em posições bastante incômodas e eles não podiam se locomover. Então eles ficavam presos, digamos que fosse com as mãos, ficavam nessa posição, né? Presos nessas estacas, tinha 2 orifícios que colocavam as mãos. Eles ficavam ali nessa posição a noite toda, sem poder se deitar, se locomover. Interessante que nessa situação, numa escuridão total, eles faziam as fezes, as necessidades deles ali mesmo, os presos faziam ali mesmo. Se algum morresse, ele ficava morto ali mesmo, o corpo ficava ali mesmo. Nessa situação, o versículo 25, interessante, diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles não estavam murmurando, né?
ó vida, ó céus, por que isso acontece comigo? Que coisa terrível. Não, a Bíblia diz que nessa situação, pedi um copinho de água para a irmã, por favor, que nessa situação, eles estavam orando e cantando louvores a Deus. Repita comigo, orando e cantando. Então isso que o Jonas estava fazendo, que nós estávamos fazendo aqui, eles estavam fazendo lá. Nessa situação degradante, adorando a Deus no meio do deserto, adorando a Deus no meio da luta, adorando a Deus no meio de uma situação totalmente inóspita. A reação deles enquanto cristãos era adorar a Deus, mesmo em situações em que parece que Deus estava ausente. Quem está entendendo, diga amém. Obrigado, irmã. Olha esse copo aqui, copo de apóstolo, né? Aleluia. De repente, olha o que diz o texto. Estou explicando para você entender a dimensão do texto. Sobreveio um grande terremoto. A cidade de Filipos era muito conhecida por terremotos naquela época. Só que esse terremoto, ele é um terremoto um pouquinho diferente. Porque ele abala todos os alicerces da prisão. Ele abre todas as portas em que os presos estavam. Ele faz com que todas as correntes dos presos se soltem. Mas ele não abala o teto. Você percebe que o teto não cai. Existe um aspecto místico, existe um aspecto milagroso, existe um aspecto divino nesse terremoto. Não é um terremoto comum, é um terremoto produzido por Deus. E nesse terremoto estava dormindo um homem, que era o carcereiro da prisão, cujo nome não é revelado. Esse carcereiro provavelmente era um escravo livre. Esse homem estava descansando e de repente ele acorda com esse terremoto. E a primeira atitude dele é retirar a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Aqui eu já quero ressaltar algumas lições, alguns elementos. Eu quero me aprofundar um pouquinho. Agora eu quero vir para 2023, março, né? De 2023, agora para a sua vida. Sair um pouco desse tempo antigo. E o que isso tem para falar para mim e para você hoje? Que temos boletos para pagar amanhã, que temos lutas para enfrentar amanhã, que temos obstáculos na nossa família, que temos lutas na nossa casa. O que esse texto bíblico tem para falar a nós? Primeiro, aqui nós temos um elemento muito importante. Repita comigo, um terremoto. Primeiro elemento que eu quero me aprofundar e destacar aqui, um terremoto. Esse homem, esse carcereiro, esse personagem, e qualquer personagem bíblico, ele não é um homem ou uma mulher restrito ao seu tempo histórico cultural. Qualquer personagem bíblico, Abraão, Adão, Noé, Adão e Eva não, é outra questão. Mas a partir de Adão e Eva, Noé, Abraão, Moisés, os personagens do Novo Testamento, os discípulos, eles não são personagens que viveram há 2000 anos atrás e que apenas o relato deles está para nós hoje, para que nós tenhamos uma informação histórica na nossa mente. Não. Os personagens bíblicos, eles são arquétipos. O que é isso? Eles são padrões de comportamento. A gente chama na psicologia de arquétipos. Jung chamou de arquétipos, que são padrões de comportamento. Cada personagem bíblico, quando você lê a Bíblia, é por isso que a Bíblia é um livro sobrenatural. Quando você lê a Bíblia, cada personagem ele tem um padrão de comportamento que corresponde ao padrão de comportamento de algum ser humano da face da terra. Então, sentado aqui na minha frente, nós temos vários padrões de comportamento, vários temperamentos. Nós temos aqui na minha frente os fleumáticos, nós temos aqui na minha frente os melancólicos, nós temos aqui na minha frente aqueles que são mais irados, me fugiu agora o nome, os sanguíneos. Obrigado, irmã. Aleluia. Entendeu? Nós temos padrões de comportamento. Aquela pessoa, aquele que é pavio curto, entendeu? Ele é sanguíneo, ele é estourado, não tem paciência. Nós temos os melancólicos. A minha esposa, por exemplo, ela tem um temperamento melancólico. Aleluia. Se ela vê uma barata morrendo, daqui a pouco você olha para ela, ela já está chorando. Qualquer coisinha está chorando, é triste. Ela não fica com raiva, ela chora no lugar da raiva. Então quando ela está com qualquer emoção, ela chora. É um temperamento melancólico, mais
né? Esses temperamentos, esses padrões de comportamento, eles estão na Escritura. E esse carcereiro, ele é um arquétipo, ele é um modelo, ele é um padrão de comportamento que pode representar a sua vida hoje. E o primeiro elemento da vida desse homem é um terremoto. Eu quero que você perceba comigo que esse homem, ele estava em um dia comum. Era mais um dia de um carcereiro de uma prisão. Ele cuidava dos presos. Trouxeram para ele Paulo e Silas, mais 2 presos. Ele levou no cárcere interior, prendeu os camaradas no tronco e foi descansar, deixando seus subordinados aos cuidados daqueles homens, cuidando daqueles homens. Só que eu não sei com o que ele estava sonhando naquela noite, mas eu sei que aquele homem, ele do nada interrompeu o seu sonho com uma sensação de desespero, porque um terremoto estava acontecendo no local onde ele estava dormindo. Estava abalando a estrutura do lugar. Você já acordou desesperado? Lembra, um dia que você estava dormindo lá, aí aconteceu um estouro, seu cônjuge acordou gritando, seu filho acordou, te chamou, né? Você acorda desesperado. Já passou por isso? Seu coração já acorda a 1000, né? Houve um barulho lá no pátio. Isso que aconteceu com ele, irmão. Acordou no meio da noite, na meia-noite, com um terremoto. Vendo os presos, né? Aparentemente tinham fugido. E terremotos, quando eu falo em terremoto, normalmente nós associamos terremoto, tempestade, a situações que fogem do nosso controle. Então aqui eu quero que você imagine um dia comum da sua vida. Você já passou por isso? Você acorda, vai trabalhar, né? Toma o seu café, vai trabalhar, um dia comum. Chega em casa, dorme. E nesse carcereiro, um dia comum. Mas do nada, nessa semana comum, nesse dia comum, acontece um terremoto na sua vida. Você já passou por algum terremoto? Esse terremoto, eles representam situações que fogem do nosso controle, situações que nos causam desespero, situações em que nós não temos o que fazer, porque os nossos alicerces, as nossas bases são abaladas. Tenta lembrar aí de alguma situação que abalou a sua vida. Você foi dormir num dia comum. Quando você acordou, um terremoto tinha acontecido no teu casamento. Quando você acordou, um terremoto tinha acontecido na tua família. Quando você acordou, um terremoto tinha acontecido na tua vida. Nós somos, muitas vezes, por sermos seres humanos, por viver, nós estamos sujeitos a terremotos em nossa vida. De vários sentidos, de várias naturezas. Terremoto no desemprego, né? Do nada você chega, teu patrão diz, nossa empresa está fazendo alguns cortes aqui, né? Então, mas eu te ligo, se a gente desejar voltar, né? Te ligo. Mentira, não vai ligar nada. Mas aí ele manda você embora, aí você chega em casa sem saber como é que você vai sustentar a sua família. Terremoto emocional, você já passou por algum terremoto emocional? Seu casamento? Você já passou por algum terremoto de natureza familiar? Uma crise que de uma hora para outra se instala em tua vida e mexe, abala as tuas estruturas. Um terremoto de repente de natureza interior, um conflito interior. Do nada você se percebe no lamaçal da angústia e da depressão. Você tem tudo, tem condições financeiras, tem seu carro, tem sua casa, tem como alimentar a sua família, mas essa sensação de conflito interior não sai do teu coração. Terremoto da depressão. Muitas pessoas são acometidas pelo terremoto da depressão no seu interior. Terremoto de crise, de desânimo. Não tem ânimo para nada. Não tem ânimo para trabalhar, não tem ânimo para cuidar da casa. Terremotos do pecado. Não consegue largar esse pecado, não consegue largar esse vício. O terremoto da doença. Muitos são acometidos por esse terremoto na sua família. Sim ou não? De nada o diagnóstico médico vem lá, ó. Você está com essa doença e não tem o que fazer. Só contar os dias aí para você partir. É um terremoto que abala as tuas estruturas. Por sermos seres humanos, nós estamos sujeitos a terremotos. Agora, tem um segundo elemento aqui que é interessante. Esse terremoto, esse abalo, ele gera nesse homem um desejo de morte. Ele está comigo, um desejo de morte. Muitas pessoas não sabem lidar com os terremotos na sua vida.
Muitas pessoas não sabem lidar com aquelas situações, com aqueles problemas que se levantam na nossa família, no nosso casamento, na nossa relação com os filhos. Nós não sabemos lidar com isso, e às vezes nós somos atacados, acometidos, inclusive por influência maligna, por desejos suicidas, por desejos de morte. E se não são desejos de morte, a nossa família é acometida por um ambiente de morte. A sua vida é acometida por um ambiente de morte, por uma sensação de morte. A palavra diz que esse homem, no versículo 27, quando ele desperta do sono, e ele percebe que o terremoto está acontecendo, e as portas da prisão se abriram, ele puxa a espada no mesmo momento. Coloca no versículo 27. Está no versículo 27. Ele puxa a espada no mesmo momento, para se jogar contra a espada, que era um costume muito comum naquela época, para que ele pudesse se suicidar. Aqui nós temos um estágio, o último estágio de degradação da alma humana. A alma humana, ela tem estágios de degradação. Ela tem estágios em que você vai indo de morte em morte. Preste bastante atenção. Às vezes uma tristeza que se instala no teu coração. Se você não tratar essa tristeza, se você não tratar esta perda, se você não tratar este luto, essa tristeza pode se desenvolver em uma aflição, aliás, em uma angústia. Essa tristeza no teu coração, ela pode crescer e se tornar uma angústia. Presta atenção em mim. Essa angústia, se você seguir não tratando, se você seguir não cuidando, se você não procurar ajuda, essa angústia pode se desenvolver em uma situação de aflição. Se você não tratar essa aflição, essa situação de aflição do teu coração, isso pode se desenvolver em uma situação de depressão. Repita comigo, depressão. A depressão, ela é um estágio de degradação. Toda depressão, ela começa numa perda, numa desilusão, as principais causas, né? Perda, desilusão, a saúde precária. Desenvolve, aí vem isso daí que traz tristeza. A tristeza traz angústia, a angústia traz aflição. A aflição traz depressão. E se você não tratar essa depressão, ela pode se desenvolver para uma opressão. Repita comigo, opressão. Estou descrevendo os estágios da alma humana de degradação. E esta opressão, ela pode se desenvolver, ela pode ser usada por Satanás, para que você decida retirar a sua vida, suicidar-se. Então esse desejo de morte se instalou na vida desse homem. De repente, a situação da tua família é uma situação de morte, nessa noite. De repente, o ambiente do teu casamento e da tua família é um ambiente de morte. De repente você só enxerga a morte nas tuas relações, nas tuas emoções. De repente o ambiente das tuas relações parentais, maritais, é um ambiente de morte. É a situação desse carcereiro. Todavia, a Bíblia não termina e a história dele não termina no verso 27. No versículo 28, a palavra diz que esse carcereiro, quando estava a ponto de retirar a sua vida, ele ouve uma voz. A voz do apóstolo Paulo. De um lugar que ele nem sabia onde era, porque estava tudo escuro. Mas essa voz, ela não vem sozinha. Essa voz, ela traz uma boa notícia. Essa voz, ela traz o evangelho. A palavra evangelho significa boa notícia. Essa voz, ela traz consigo luz para as trevas do coração daquele homem. O apóstolo Paulo dá um grito bem alto, diz a palavra de Deus, falando: não faça nenhum mal a si mesmo, porque todos nós estamos aqui. Ele está comigo, um mensageiro. Então nós temos o elemento do terremoto. De repente você passou por algum terremoto. Nós temos o elemento do desejo de morte. De repente esse terremoto na tua família, na tua situação, ela trouxe para o teu coração um desejo mortífero, um desejo tenebroso, um desejo de morte. Mas você está aqui nessa noite. E eu, pela graça de Deus, venho como um mensageiro à tua situação. E com a minha voz eu quero te trazer uma boa notícia. Nem tudo está acabado, ainda há esperança. Com a minha voz eu quero, pelo poder de Deus, trazer luz para o teu coração, trazer luz para a tua situação. O evangelho de Jesus. Quem está entendendo, diga amém.
A palavra diz que ao ouvir aquela voz, aquele carcereiro no verso 29, ele pede uma luz para alguns dos seus subordinados. E ele vai correndo, desesperado, aos pés daqueles homens. Trêmulo, ele se prostra diante de Paulo e Silas. De repente você chegou nesse lugar em uma situação de desespero emocional. Eu quero te dizer, ainda há esperança para a tua situação nessa noite. Ouça essa voz que está falando no teu coração desde agora. E esse homem, no verso 30, trazendo aqueles homens para fora, presta atenção, ele faz a pergunta mais importante do universo. Esse é o título da minha mensagem. Ele está comigo, a pergunta mais importante do universo. Esse homem, ele faz a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer. De repente você pode pensar que a pergunta mais importante foi pronunciada pela boca de um grande filósofo. Leandro Carnal fez a pergunta mais importante do universo. Não. Aristóteles, Hipócrates, vamos pegar um contemporâneo aí. Leandro Carnal é historiador, né? Mas vamos pegar aí, Pondé fez a pergunta mais importante. Clóvis de Barros Filho, Carlos Drummond de Andrade, grande poeta, fez a pergunta mais importante. Qual que é a pergunta mais importante do universo? Qual é o sentido da vida? Por que nós vivemos? Por que nós nascemos? Eu quero te dizer, a pergunta mais importante do universo, ela não foi pronunciada por um grande filósofo. Ela não está nas grandes academias. Ela não está nas grandes universidades do país. Ela não foi pronunciada por um grande cientista, por uma mente brilhante do mundo da ciência, não. A pergunta mais importante do universo, ela foi pronunciada por esse homem há quase 2000 anos atrás. Qual que é a pergunta mais importante? Verso 30. Senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Essa pergunta é a pergunta mais importante que você pode fazer na sua vida. Por quê, pastor? Porque essa pergunta, ela não envolve coisas terrenas, ela não envolve coisas perecíveis, ela não tem como resposta coisas que podem se perder, mas ela envolve o seu destino eterno. Ela envolve a tua salvação. Senhores, pastor, o que eu posso fazer para ser salvo? Todas as outras perguntas que você pode fazer para mim, elas vão se limitar a essa vida. Pastor, o que eu posso fazer para prosperar? Eu posso te dar a resposta, biblicamente, que você pode fazer para prosperar. Só que o teu dinheiro, ele vai terminar no teu túmulo, no teu cemitério. Pastor, o que eu posso fazer para enriquecer? Eu posso te responder, mas isso vai terminar, a minha resposta, ela vai se limitar a esta vida. Agora, se você me perguntar, pastor, o que eu faço para conseguir a salvação da minha alma, a vida eterna, a vida abundante de Cristo, a minha resposta, ela vai dar para você condições de viver para além desta vida. A minha resposta, ela vai dar para você a capacidade de levar para o teu túmulo algo que ninguém pode te roubar, que é a tua salvação. É por isso que essa pergunta é a pergunta mais importante. O que você pode fazer para ser salvo? Quem está entendendo, diga amém. E a resposta, meus irmãos, a essa pergunta, ela é ainda mais importante. Verso 31. Paulo responde: o que uma pessoa tem que fazer para ser salva? Se você quer ser salvo da tua situação, se você quer ser salvo dos teus pecados nessa noite, se você quer ser salvo de toda a opressão que Satanás tem acometido sobre a tua vida, se você quer que Jesus, o Salvador, Ele te acolha nessa noite, Ele te abrace nessa noite, Ele te leve para o céu, se você quer a salvação da tua alma, você precisa prestar atenção nessa resposta. Paulo responde o que o ser humano precisa fazer para ser salvo. Preste atenção comigo. Para que você seja salvo, olha o que Paulo diz. Para que você seja salvo, está escrito aqui, ó. Você tem que pegar um envelope ali no fundo, colocar R$2.000 dentro dele, entregar aqui no altar como teu sacrifício de Isaac, sim ou não?
Para que Satanás fuja da tua vida, você tem que ofertar 3 mil reais na igreja, sim ou não? Para que você seja salvo, para que Satanás termine, para que você termine com a obra de Satanás na tua vida, você tem que vir aqui à frente e pegar essa rosa ungida que nós ungimos no monte, sim ou não? Para que você seja salvo, você tem que vir aqui e adquirir essa vassoura ungida. Aí você vai levar essa vassoura ungida que custa 1.000 reais lá para tua casa, você vai varrer lá a tua casa e vai tirar todos os espíritos malignos, sim ou não? Para que você seja salvo, para que você receba o teu milagre, você tem que vir aqui e pegar o cajado de Moisés, a mula de Balaão, aqui, em miniatura, sim ou não? Não. Você quer ser salvo nessa noite? Creia no Senhor Jesus. Você quer ser salvo nessa noite? Creia que Jesus existiu, que Jesus morreu na cruz por você, ressuscitou dentre os mortos, está vivo, está no nosso meio nessa noite, e um dia voltará fisicamente para te buscar. Você quer que Satanás termine com a opressão que ele está fazendo na tua família, com a obra dele na tua vida? Aceite a Jesus nessa noite. Você quer a salvação da tua vida? Creia. Você não precisa entregar mais nada além da tua fé. Quem está entendendo, diga amém. Esse é o primeiro passo que você precisa tomar para voltar com a tua salvação debaixo dos seus braços para casa nessa noite. Por que eu estou pregando isso? Ah, pastor, amanhã eu tenho boletos para pagar e eu não tenho dinheiro. Pastor, eu estou devendo para 3 pessoas que eu pedi dinheiro emprestado, não estou conseguindo pagar. Pastor, a situação do meu casamento está degradante. Eu estou a ponto de me divorciar. Pastor, eu não consigo mais dirigir uma palavra para o meu filho, para minha filha. A situação da minha família está péssima. Pastor, o meu familiar está perdido nos vícios. Pastor, eu não sei o que eu vou fazer com esse meu familiar. Eu não sei o que eu vou fazer com a minha vida. Pastor, eu estou precisando de um milagre. Pastor, eu estou precisando de uma cura no meu corpo. Eu tenho uma doença irremediável. Pastor, o que eu preciso? Eu te digo, você precisa de Jesus. Porque quando você aceita Jesus, Satanás não tem mais poder de tocar na tua vida. Toda situação de morte no teu coração é oriunda de Satanás. Toda situação de morte, ela vem através das mãos de Satanás. Então, se você quer prosperar, se você quer uma vida plena aqui na terra e viver no céu com Cristo, você precisa aceitar a Ele nessa noite, ser batizado nas águas e viver uma nova vida com Ele. A partir de hoje, se você aceitar Jesus, você pode sair desse lugar como uma nova vida, com uma novidade de vida. Você vai chegar em casa, as pessoas não vão nem te reconhecer, porque você vai ser transformado, porque Ele vai entrar na tua vida, vai entrar na tua casa, vai mexer com a tua estrutura, que nem dizia o Regis Danese, aleluia, vai entrar. E quando Ele entrar na tua vida, meu irmão, eu quero te dizer, você nunca mais será o mesmo. Ele vai transformar a tua vida, porque Ele transformou a minha vida, Ele transformou a vida desse casal que vai se batizar hoje. Ele está oferecendo isso para você nessa noite. Quem está entendendo, diga amém. A palavra segue falando, ainda no verso 31. Crê no Senhor Jesus Cristo, preste atenção. Você será salvo, e não só você, como também a sua casa. Repita comigo. Você e a sua família. O que esse texto está ensinando para nós? Que aquele homem, ao crer em Jesus, ele seria salvo, mas não somente ele e a sua família. Esse texto ele não está ensinando, amados irmãos, que a salvação ela é um pacote pronto que você pode vir, levar e vem de brinde a salvação da tua casa. Não. A salvação ela é pessoal, a salvação ela é individual. Você consegue a salvação por você, mas você não pode conseguir pelo seu cônjuge, você não pode conseguir pelos seus filhos.
Porque a salvação, ela envolve o coração. Romanos capítulo 10, a partir do verso 9, diz que se com seus lábios você confessar Jesus como Senhor, e em teu coração você crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então envolve o coração. Não tem como você crer por outra pessoa, porque envolve o coração. A salvação você precisa crer com o teu coração. Então a salvação, ela é pessoal. Todavia, quando você aceita Jesus, a palavra aqui está ensinando que você se torna uma porta de entrada para que Jesus comece sorrateiramente a encontrar os teus familiares. Através de você, Jesus pode falar e pregar para os teus familiares. Quem está entendendo, diga amém. Através de você, Ele pode entrar na tua família. Através de você, Ele pode salvar o teu irmão, o teu cônjuge e os teus filhos. Porque você se torna essa porta de entrada. Aleluia. Deus quer alcançar a tua família através de você. Deus quer alcançar os teus familiares através da sua vida. Todavia eles precisam da pregação. Logo depois, a palavra vai dizer que os apóstolos pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Aí então a família dele foi salva, através da pregação. Através da pregação da Escritura, da palavra, da importância de você vir à igreja, da importância de você trazer os teus familiares que não têm Jesus, para que eles possam receber essa pregação, porque Deus estabeleceu a pregação como um meio de salvação. 1 Coríntios 11:1, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou fazendo, esse ato que eu estou promovendo aqui, a pregação da palavra de Deus, é um ato muito solene, porque ele está envolvendo a tua vida eterna. E ele está envolvendo a tua plenitude de vida aqui neste mundo também. A salvação, ela tem esse duplo aspecto. Eu estava ensinando para o casal que vai se batizar agora. Ela envolve uma vida plena aqui na terra e uma vida com Cristo no céu. Quem está entendendo, diga amém. Então, se você quer viver uma vida de significado aqui na terra, uma vida plena, aceite a Jesus. Mas uma vida plena, ela não quer dizer uma vida sem problemas. Uma vida plena, ela não quer dizer uma vida com ausência de aflições. Uma vida plena, ela quer dizer que mesmo no problema, mesmo na aflição, você possui um Deus no céu que está com você, que pode te fortalecer no meio e durante a fornalha, e que pode fazer com que você saia dessa situação protegido e guardado pelo sangue de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Agora, não deixe que um terremoto leve você para esse local. Muitas pessoas, que nem esse carcereiro, elas recebem a pregação da palavra de Deus, mas Deus muitas vezes, aqui você percebe que Deus precisou enviar um terremoto para que ele pudesse receber a salvação. Você percebeu isso? Muitas vezes Deus permite terremotos na sua vida para te aproximar dele. Pastor, por que Deus está permitindo esse terremoto? Por que Deus está permitindo essa situação na minha vida? Eu quero te dizer, porque tem pessoas que somente através do terremoto e do problema, elas resolvem ir à igreja e se aproximar de Deus. Não seja uma pessoa assim. Não deixe com que Deus tenha que permitir ou enviar terremotos para te aproximar dele. Aceite a Ele hoje e não passe por essas aflições. Porque se Deus tiver que permitir terremotos, o Hernandes Dias Lopes diz isso, que Deus, se Ele tiver que permitir e até mesmo enviar terremotos para te aproximar dos caminhos dele, Ele vai fazer isso. Porque quando você tinha que disciplinar o teu filho, para o bem dele, você precisava castigar ele, sim ou não? Para o bem dele, você precisava até dar umas palmadas nele. Antigamente podia, né? Na sua época ali, dava até demais, né? Então podia antigamente. Para que ele pudesse obedecer a você, para que ele pudesse ser disciplinado, você precisava fazer o quê? Castigar ele. Aleluia. Hoje em dia não pode, né? Eu estava conversando com um colega meu que está estudando direito, e ele disse que pela lei,
Você não pode, inclusive, dar palmada no seu filho, hoje em dia. Se eu perguntei para ele, ele me confirmou, pela lei do Brasil, se eu ver uma pessoa batendo no filho, eu posso denunciar essa pessoa. Diga, misericórdia. Não pode nem disciplinar mais o filho. E castigo também não pode. De acordo com a lei, se você deixa a criança de castigo, você está fazendo tortura psicológica com a criança. Então alguma coisa está errada, né? Porque todo mundo já passou por isso e nem todo mundo é torturado hoje, né? Mas estou dando um exemplo real para você entender que Deus, Ele é um pai. E como pai, se Ele tiver que permitir ou tiver que disciplinar você por amor, Ele vai fazer isso. Porque eu tenho certeza que quando você batia no seu filho, você não batia porque você não amava, não. Você batia porque você amava e queria discipliná-lo, ensinar para ele limites. Então Deus, por ser um Deus amoroso, muitas vezes Ele vai permitir terremotos na sua vida. Muitas vezes Ele vai permitir aflições na tua família. Muitas vezes Ele vai permitir terremotos emocionais, familiares, no teu casamento, na tua vida sentimental. Ele vai permitir terremotos para que você aprenda a confiar somente nele. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Só que quer uma notícia boa? Deus não vai permitir com que você morra no terremoto, não. Salmo 23, que foi pregado agora sexta. Quem ouviu o Salmo 23 na sexta-feira? Diz como é que é? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Fazendo o link com o verso 1. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Você vai passar pelo vale, você não vai ficar no vale. E não é pelo vale da morte, é pelo vale da sombra da morte. A sombra, ela é diferente da coisa real. A sombra de uma faca, ela não pode te ferir. A sombra de um cachorro não pode te morder. A sombra do vale da sombra da morte não pode te matar. Porque é só sombra. Deus permite que você passe, para que você possa sair desse vale, dizendo que nem Jó. Antes eu conhecia Deus só de ouvir falar. Antes desse vale, desse terremoto, eu conhecia Deus só de ouvir lá, meus familiares falavam lá na igreja. Hoje eu conheço a Deus porque eu ando com Ele, porque eu caminho com Ele. Quem está entendendo, diga amém. Então, meus irmãos, a família dessas pessoas, no final de todas as coisas, verso, para a gente encerrar, verso de número 33. Todos os membros da casa dele foram batizados. O que nós vamos fazer agora aqui? É resultado da salvação que Deus entregou na vida desse casal. É resultado da salvação que Deus entregou, que Deus fez chegar no coração dessas pessoas. O batismo, ele é uma confissão pública da graça invisível que Deus já fez operar no coração das pessoas. Mas antes disso, eu quero te dizer, essa salvação, se você não tem, ela está pronta para ser entregue a você nessa noite. Ah, pastor, eu já sou salvo, já fui batizado pelo pastor Agripino Lima em 1970, ok. Mas você tem um familiar que não foi. Eu quero te dizer, esse seu familiar, ele está contando com as tuas orações nessa noite. Porque você não pode se salvar pelo teu familiar, mas você pode orar por ele. Você não pode salvar ele na força, mas você pode pregar a palavra de Deus para ele. E eu não sei se você sabe, mas todos que estão aqui são resultados da oração de alguém. Eu estou aqui como resultado de oração de alguém. Você está sentado nessa noite, nesse lugar, como resultado da oração de alguma pessoa, meu irmão. Eu estava em oração por você hoje. De repente o teu familiar que te convidou estava em oração por você. Eu quero te dizer, um dia teu familiar vai estar sentado aqui como resultado das tuas orações. Se você tiver fé e declarar o nome dessa pessoa e clamar por ela nessa noite. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, e as bênçãos materiais? Elas virão. Só que aqui na nossa igreja nós temos um princípio. Nós somos espertos, nós somos inteligentes. Nós não buscamos os milagres de Deus. Nós não buscamos apenas as bênçãos de Deus. Nós buscamos, repita comigo, o Deus dos milagres.
o Deus das bênçãos. Porque quando você busca os milagres de Deus, às vezes você tem um milagre, mas não tem o próprio Deus. Agora, quando você busca o Deus dos milagres, você recebe esse Deus e automaticamente, como resultado disso, você recebe os milagres que Ele, como Pai, vai proporcionar para você. Quando você vem à igreja para buscar apenas os milagres e a bênção de Deus, mas não o Deus dos milagres, quando esse milagre cessar e a empolgação por ele acabar, porque vai, devido à condição do coração humano, de perder a empolgação por aquilo que conquista, você vai se afastar da igreja. Porque o coração humano, ele é uma oscilação entre o desejo de ter e o tédio de possuir. Depois que você possui essa bênção, irmão, você nem dá bola, né? Lembra aquele tênis preferido que você queria comprar? Queria comprar. Compra no primeiro dia, você guarda na caixinha. Não é assim? Né? Tem bala, cuida direitinho. Segundo dia, você já não coloca nem mais na caixa. Né? Já tem aquele tênis, lutou tanto. Ou aquele celular, primeira vez, né? Comprou um celular novo, irmão. Trabalhou, gastou dinheiro, economizou dinheiro. Com o primeiro dia, você guarda, vai guardar ele na mesa, coloca bem direitinho na mesa para não arranhar, né? Na cama você coloca bem direitinho para não cair. Passou um mês, celular, nem sabe onde é que está, já perdeu. Já. Chega no quarto, já joga o celular na cama, já caiu. Primeira vez que caiu, né? Meu Deus, a tela do celular. Misericórdia. Depois de 3, 4 meses caiu, você só pega, dá um sopro e vambora. Né? Por quê? Porque a vida humana, ela é essa oscilação entre o desejo de ter e o tédio de possuir. Então, se você buscar a Deus por isso, você vai se arrebentar. Por quê? Porque depois que você receber, você não vai querer mais o Deus que te deu isso. Nós tínhamos lembra daquela irmã? Eu sempre conto esse testemunho para me encerrar aqui. Ela vinha na igreja, irmão, a irmã dela estava passando por um problema de morte. Estava com 20% do seu pulmão na UTI, na época da pandemia ainda, na época da Covid, 2021 isso. 20% estava entubada na UTI do hospital. E ela descobriu a igreja aqui e começou a vir. Comprou uma Bíblia, vinha todos os cultos. Era mais fácil eu faltar do que ela. 7 horas era o culto, 6 horas ela já estava parada na frente, com a Bíblia, né? Debaixo do braço. No culto ela levantava a mão, adorava, não conhecia Jesus, mas se converteu rapidinho, né? Eu marcava estudo bíblico que ela ia, eu marcava a visita, ela perguntava, pedia para ir junto. Nós orávamos, eu orava, nós mandávamos orações, mandávamos intercessão. E a irmã dela quase morrendo no hospital. Pela graça de Deus, dentro de um mês, o pulmão da irmã dela foi restabelecido. Ela estava com 20% apenas do pulmão, e Deus operou um milagre. Nós oramos incessantemente, e ela saiu com 80% do pulmão restabelecido. Deus reverteu o quadro, ela saiu da UTI. Quando a irmã dela deu alta e pisou na porta de casa, eu nunca mais vi nem a imagem, nem a sombra daquela irmã. Nunca mais apareceu, não sei nem onde que anda. E isso que ela mora aqui na rua, aqui, ó, aqui perto aqui. Nunca mais apareceu na igreja. Porque uma pessoa, quando ela vem, não por Deus, mas pelos milagres de Deus, quando ela recebe o milagre, ela, ó. Sabe por que você não está recebendo o milagre? Porque Deus sabe que se Ele te der esse milagre, você vai se afastar da presença dEle. Agora seja inteligente, diga comigo, eu vou ser inteligente. Pelo menos uma vez na minha vida. Brincando, mas seja inteligente. Não venha buscando os milagres de Deus, venha buscar o Deus dos milagres, e os milagres virão como consequência disso. Venha buscar a Deus como Pai, e Ele como Pai não deixará faltar nada para a sua família. Nessa noite eu não estou te oferecendo um Deus, eu estou te oferecendo um Pai. Esse casal que vai se batizar agora, Deus vai deixar de ser apenas um Deus distante, lá nos céus, que está olhando para a vida deles. Eles vão deixar de ser criaturas de Deus, para se tornarem filhos de Deus. Deus vai deixar de ser um Deus distante, para se tornar um Pai, que eles de repente não tiveram. Deus vai se tornar um Pai na vida deles. E eu quero te dizer, Deus através de mim está dizendo para você, Ele quer se tornar um Pai para você. De repente você não teve um pai físico, biológico, ou de repente você é órfão de pais vivos. Existe um Pai nessa noite que quer te adotar. Esse Pai está nos céus e está no nosso meio, e eu tenho certeza que Ele já falou ao teu coração. Você entendeu o que eu estou dizendo? Amém? Coloque-se de pé, por gentileza.